Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia. Espírito Santo, algo poderoso para ser liberado sobre nós nessa noite. E eu creio nisso, algo do Espírito, algo vivo para entrar dentro de nós e para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E nós sabemos que aquilo que é poderoso para nos mudar e nos transformar é a pregação da Tua palavra, Pai. Então que ela venha como realmente uma flecha para atingir o alvo do nosso coração. Que a Tua palavra traga vida, que a Tua palavra traga alinhamento, que a Tua palavra possa mudar a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra possa nos transformar poderosamente, Pai, em nome de Jesus. E que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Amados, antes de eu pregar, eu quero falar duas coisas que eu acabei esquecendo. A primeira delas é que nós tivemos na quarta-feira, acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui nesta noite, nós tivemos aqui na quarta-feira a nossa conferência profética, amém? E foi realmente, ao meu ver, para mim particularmente, acredito que para a maioria dos irmãos que eu conversei, não falei com todos, mas falei com alguns, foi além das nossas expectativas. Os irmãos concordam com isso? Amém, foi além das nossas expectativas. Havia um ambiente de muita unção, de muita vida, palavras proféticas foram liberadas, cada momento as palavras dos pastores, os momentos do louvor, foram momentos muito especiais, muito marcantes, e eu creio que toda a conferência é um marco para um novo nível na sua vida, e para um novo nível na vida da igreja, amém? Então é importante que você relembre de cada uma daquelas palavras que foram ditas, de cada uma daquelas palavras que foram liberadas, se algo específico foi liberado para a sua vida, que você tome posse, que você se aproprie em nome de Jesus, e que você ande na realidade destas palavras em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu quero louvar a Deus pela sua participação, pelo empenho, porque uma conferência para ser realizada dá muito trabalho e envolve muita gente. Muitas pessoas estiveram envolvidas para que essa conferência acontecesse, nos ministérios, nos departamentos, na preparação de tudo. Então eu louvo a Deus por todos os irmãos, por toda a equipe que esteve participando conosco, e que venham outras em nome de Jesus, amém? Outra coisa também é que essa ministração ela está ao vivo no YouTube. Então se você quiser pegar o link dessa ministração e enviar agora alguém do seu grupo de WhatsApp, alguém que queira ou precisa ouvir a voz de Deus, precisa ouvir uma palavra de Deus, pegue agora, copie o link desta ministração e envie e abençoe a vida de alguém, amém? Alguns irmãos perguntaram para mim: pastor, você não pregou na conferência? É porque não deu tempo, né, irmãos? Nós deixamos os convidados, deixamos os visitantes ministrar. Mas se eu fosse pregar na conferência, eu ia pregar essa mensagem, eu ia pregar essa palavra, amém? Então espere e acredite que hoje é mais um pouquinho da conferência, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo número 8. 2 Reis, capítulo 4, verso número 8, amém? Está lá no Antigo Testamento, você pode encontrar e acompanhar. Nós vamos projetar aqui também. O tema da mensagem de hoje é uma declaração, é uma afirmação, é a seguinte: vai tudo bem. Qual é o tema da mensagem? Diga para quem está ao seu lado, não é uma pergunta, é uma afirmação. Diga para ele: vai tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Se nós estamos aqui, recebendo uma palavra, que seria uma palavra para a conferência, é importante que você abra o seu coração e receba, porque palavras proféticas vão ser liberadas, amém? Você deve lembrar que um dos pastores que ministrou aqui foi o pastor Janduí de Araújo.
o último pastor, né? E ele falou algo que eu já vinha ensinando os irmãos a fazer quarta-feira, mas ainda estamos tentando aprender, e é importante que a gente pratique. Quarta-feira, quem vem aí nas salas de oração sabe que nós ensinamos isso. Eu tenho dito para os irmãos, todas as vezes que uma palavra profética for liberada, você deve se colocar de pé, você deve levantar a sua mão, e você deve receber essa palavra para você. Amém? E ele ensinou isso, e hoje nós vamos fazer isso, para que isso seja uma prática entre nós. Amém? Porque nós vamos ter essa ação de receber a palavra de Deus. Então vai ter alguns momentos aqui, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar a minha boca, para profetizar sobre a sua vida. E quando eu falar, eu vou profetizar sobre você, você vai ficar de pé e vai receber aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por que nós estamos dizendo que vai tudo bem? Você vai dizer assim, mas pastor, quando eu olho para a minha vida, para o meu lar, para a minha família, quando eu olho então para a minha conta bancária, para as minhas dívidas, ou quando eu olho para a minha saúde, eu não posso dizer que está tudo bem. Ou então quando eu olho para o Brasil, então, aí que misericórdia, eu não posso dizer que está tudo bem. Se nós olharmos de uma forma natural, de verdade, queridos, essa declaração, essa frase, com 2 ou 3 palavras, está tudo bem, ou vai tudo bem, ela vai ser um tanto quanto contraditória e sem sentido. Mas hoje eu quero mostrar para você que apesar das circunstâncias, você pode afirmar, está tudo bem. Vamos ler o texto, 2 Reis 4:8, é um texto extenso, mas nós vamos ler juntos. Diz assim: certo dia passou Eliseu, preste bastante atenção, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Então você está entendendo, né? Tinha uma viúva lá, tinha uma mulher rica, lá num lugar chamado Sunem, casada, e toda vez que o profeta passava lá por Sunem, o profeta aí é o Eliseu, junto com o seu discípulo Geazi, essa mulher chamava ele para comer na casa dela, chamava ele para jantar, para almoçar, para tomar um lanche lá na casa dela. Isso se repetia inúmeras vezes, até que um dia ela foi constrangida, creio que por Deus, e ela falou: olha, nós não vamos apenas dar para ele uma refeição. Como ele viaja, e as viagens não eram a carro, não eram a ônibus, avião, nem todos tinham cavalo, normalmente as viagens eram a pé. Ela então pensou: olha, além da gente dar uma refeição, vamos aqui em cima da nossa casa preparar um quarto. A gente vai colocar uma cama, vai colocar uma mesa, vai colocar uma cadeira, vamos mobiliar, vamos colocar um candeeiro também, porque quando ele vier e passar aqui pela nossa casa, ele pode descansar aqui. E versículo 11 continua: um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Então aquela mulher abençoava tanto o homem de Deus, ela abençoava tanto o profeta, que o profeta falou: puxa, eu quero fazer algo por ela, eu quero abençoá-la também. Aqui é um princípio espiritual que depois nós vamos falar sobre ele. Então o profeta perguntou: o que eu posso falar?
a respeito de ti. Naquela época os profetas, eles frequentavam o palácio do rei, eles tinham contato com toda a classe da realeza, e ele então disse: olha, você quer que eu peça algum favor para o rei ou para o comandante do exército? Ela falou: não, não precisa, eu habito no meio do meu povo, eu sou, apesar de uma mulher rica, eu sou uma pessoa simples, que estou no meio do povo, eu não quero nada de glamour, eu não quero nenhuma honra especial. É isso que ela disse, o versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, então aqui houve uma profecia para ela: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Então houve uma profecia para ela, daqui 1 ano. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela ficou com receio, ficou com dúvida, mas diz no 17, porque a palavra de Deus sempre se cumpre, amém? Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém, amados? Agora o versículo 18 diz: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores lá no campo. O pai estava trabalhando no campo com os funcionários, eles eram uma família de pessoas ricas, e o filho foi lá. Mas no verso 17 disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então ele teve uma dor de cabeça, teve um mal súbito. Então o pai disse ao seu moço, alguns teólogos dizem que talvez foi uma insolação que o menino teve, um mal súbito. E aí o pai falou: leva lá para a mãe. Levou para a mãe, e diz que no versículo número 20, ele o tomou e levou a sua mão sobre cujos joelhos, ficou sentado até o meio-dia e morreu. Então o menino morreu. Subiu ela pegou o menino morto e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas. Veja que ela não contou para ninguém. Mandou chamar um dos moços, o marido, e falou: prepara aí uma jumenta, porque eu preciso ir até o homem de Deus. Versículo 23, perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta, prepararam a jumento, e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas. E o menino morto lá em cima da cama, no quartinho do profeta: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Então ela subiu o Monte Carmelo, que é um monte razoavelmente alto. Vendo-a de longe, o homem de Deus, o Eliseu, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe. Agora preste atenção, a pergunta que Geazi fez à sunamita, por instrução do homem de Deus: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Amém. O filho está morto em cima de uma cama, ninguém sabe o que aconteceu, e agora o filho, ou melhor, o discípulo do profeta, pergunta a ela: está tudo bem? E a resposta dela é: está tudo bem. Nós precisamos entender o que aconteceu aqui. Amém, amados? Porque aqui há um princípio espiritual, há princípios espirituais poderosíssimos. A primeira coisa que você percebe é que essa mulher recebe um milagre. Ela não poderia ter filhos, ou talvez o seu esposo não poderia ter filhos, e o milagre aconteceu. Quando a Bíblia diz que alguém é velho, é porque é velho mesmo, não é 70, 80 anos não. Entende? Então talvez o marido dela já não conseguia mais ter relação sexual com ela, e por isso ela não engravidava. Ou talvez ela fosse estéril, não sabemos.
O que é importante nós entendemos, e aqui é o primeiro princípio espiritual, é que todas as vezes que nós abençoamos homens e mulheres de Deus, uma bênção é liberada sobre a nossa vida. Amém? Algo é liberado nos céus. Ela honrou o profeta, ela honrou o homem de Deus, ela abençoou a Eliseu, e Eliseu, constrangido com aquilo, queria fazer algo por ela, até que compreendeu que ela não tinha filhos e que ele poderia declarar, profetizar que ela os teria, e isso aconteceu. Então diga assim: quando eu honro pessoas de Deus, eu sou abençoado. Diga para quem está ao seu lado: quando você honra pessoas de Deus, você é abençoado. Amém? Ela recebe depois de um ano o filho, é uma bênção, glória a Deus, ela está feliz. Tudo que alguém quer, né, querido? Saúde, dinheiro e uma família, não é? Tudo que nós queremos: ter saúde, ter dinheiro e ter uma família feliz. E essa é a vida da sunamita. Mas você leu comigo que num determinado momento, aquela criança vai a óbito, aquela criança morre. Nós não temos muitos detalhes do que aconteceu. Agora, qual deveria ser a atitude? Qual seria? Eu quero junto com você, nós precisamos entrar nessa história, nós precisamos visualizá-la e nos colocar agora no lugar da sunamita. Eu gostaria que você pensasse: se você, independente de homem ou mulher, se você fosse a sunamita, como é que você ficaria? O filho morreu, o único filho, o filho que foi uma promessa de Deus, o filho que foi uma bênção de Deus, o filho que foi fruto de um milagre de Deus. Agora esse filho está morto. Certamente, irmãos, nós ficaríamos desesperados, nós gritaríamos, nós entraríamos em uma profunda tristeza, nós ficaríamos enlutados. Alguns de nós iríamos querer morrer com o nosso filho. Falta palavras para descrever. Mas nós vamos ver que essa mulher, ela resolve recorrer ao homem de Deus. Ela vai até ele na esperança, ela vai até ele crendo que Deus pode reverter aquela situação e que Deus pode fazer um milagre. Mas o que mais me chama a atenção é a sua resposta, que para mim é uma resposta resposta misteriosa. É quando ela diz: está tudo bem. Não foi uma saudação educada, porque normalmente nós, educadamente, polidamente, nós fazemos isso, não é? Nós temos o hábito, alguém nos cumprimenta: oi, boa tarde, tudo bem? E qual é a nossa resposta? Tudo bem. Você às vezes está cheio de problemas, mas você fala tudo bem, porque é uma resposta polida, é uma resposta educada. É apenas tudo bem, tudo certo. Dificilmente alguém que você não tem muita intimidade pergunta: tudo bem? Você vai dizer: não, eu estou mal, estou deprimido, estou devendo, estou com problema de saúde. Nós não fazemos isso, não é verdade? Mas a resposta dela não foi uma resposta educada ou uma resposta polida. Há princípios espirituais por trás destas poucas palavras. Há coisas que nós precisamos entender hoje, queridos. Será que hoje nós podemos afirmar, diante das circunstâncias, diante das tribulações, talvez diante dos problemas que eu e você estamos enfrentando, será que nós podemos afirmar: está tudo bem? Será que hoje você pode, não educadamente, mas de verdade, você dizer: está tudo bem, vai tudo bem? Esta mulher, ela resolveu viver acima das circunstâncias. Essa mulher, ela resolveu viver acima dos sentimentos. Por isso a sua vida é uma vida sobrenatural. Por isso a sua vida é uma vida de milagres. Primeiro, porque ela recebeu um filho sem poder tê-lo. Segundo, depois nós vamos ler, o profeta ressuscitou o filho dela. Amém? Então o que a fez agir assim? Em meio ao caos, poder dizer: está tudo bem. Não, não está tudo bem. O meu candidato não ganhou, não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu estou com problema financeiro. Não está tudo bem. Eu tive um diagnóstico essa semana. Não está tudo bem. Eu fiquei desempregado esta semana. É o que naturalmente nós pensamos, mas não foi o que ela fez. E nós não estamos falando de uma coisa pequena. Nós estamos falando da perda de um filho. Então eu quero responder o que eu acredito que fez ela agir assim. Em primeiro lugar,
só é capaz de dizer tudo bem quem resolveu viver pela fé. Amém? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, eu vou ler aqui, não vou esperar projetar por causa do tempo. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O escritor de Hebreus está dizendo que o contrário da fé é retroceder. Amém? Ou você está andando em fé e andando adiante, ou você está andando em incredulidade e em dúvida e andando para trás. Amém? Retroceder é olhar para as circunstâncias, retroceder é olhar para os diagnósticos, retroceder é olhar para os prognósticos. Aquela mulher sunamita, ela tinha milhares de razões e motivos para retroceder, mas ela não fez. Ela decidida, ela agiu pela fé, no momento em que ela pegou o filho dela e colocou sobre a cama e disse: prepara o jumento e eu vou atrás do homem de Deus, eu vou atrás do profeta de Deus. Isso é agir em fé. Por que agir em fé, pastor? Porque ela poderia preparar o velório, porque ela poderia preparar o sepultamento, porque ela poderia contar para o marido e para todas as pessoas que o filho estava morto, porque ela poderia entrar numa crise de choro, numa crise deprimida, mas ela disse: eu vou ao encontro daquele homem, e ela vai em busca de um milagre, ela vai em busca de uma intervenção. Deus quer nos levar a andar em fé, irmãos, porque fé é certeza, fé é convicção, fé é garantia. O mundo que nós vivemos hoje, principalmente hoje, o mundo conhecido como mundo pós-moderno, é um mundo em que não se existem certezas, não se existem garantias. As pessoas dizem tudo pode mudar a qualquer instante. O mundo que nós vivemos é um mundo sem garantia, sem convicções. O mundo que nós vivemos é um mundo fluido. É isso que os filósofos, é isso que os sociólogos, eles estão dizendo deste mundo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o justo vive com garantia. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé. Amém? E quem tem fé tem certeza. Quem tem fé tem garantia. Amém? Quantas pessoas eu percebi que se entristeceram. Eu entendo e não sinta-se culpado, mas muitas pessoas se entristeceram por causa do resultado das eleições. Mas deixe-me dizer algo: nós, irmãos, diferentemente daquelas pessoas que não têm Cristo, nós vivemos pela fé. Nós não estamos baseados em governos de homens, nós não estamos baseados em economia, nós não estamos baseados no valor do dólar, da inflação, nós não estamos baseados nem naquilo que os nossos chefes, o patrão, ou quem quer que seja diz. Nós vivemos pela fé. Você precisa aprender a não deixar que os seus sentimentos governem a sua vida. Sentimentos são bons, sentimentos são dádivas de Deus. Nós fomos criados com sentimentos: amor, alegria, ódio, tristeza, euforia. Sentimentos são bons, não há problema nos sentimentos. O único problema é quando nós permitimos que os sentimentos nos controlem. Porque uma vida controlada por sentimentos é uma vida dominada pela alma, não é uma vida dominada pelo espírito. Quem anda por sentimentos é uma pessoa almática, e a vida da alma é uma vida de oscilações. A vida da alma é uma vida de altos e baixos. Deus nos chama a viver no espírito, e viver no espírito é andar em fé. Quando nós andamos por sentimentos, nós podemos ficar congelados, ou seja, paralisados. Quantas pessoas deveriam estar nesse culto, mas por causa dos seus sentimentos elas não estão? Porque bateu o sentimento do desânimo, bateu o sentimento da preguiça, bateu o sentimento da amargura, ou até bateu o sentimento de muita euforia. A pessoa falou: estou tão alegre que eu não vou para o culto, eu vou para o shopping. Porque é vida de sentimento também isso. Estou tão feliz hoje, eu estou tão bem que hoje eu não vou para a igreja. É vida de sentimento. Entende?
Aquela mulher, ela poderia ter preparado o funeral, e ela poderia ter dito: a melhor coisa é eu agradecer, Deus me deu um filho, viveu comigo 10, 12 anos, eu vou agradecer a Deus. Mas ela se fortaleceu pela fé e foi buscar o seu milagre. 2 Coríntios 5, 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Declare: eu ando por fé e não pelo que eu vejo. Amém? O que é andar pelo que se vê? É andar baseado em sentimento. Não, andar pelo que se vê é andar baseado em sentimentos. Se você anda pelo que você vê, você está andando por sentimentos. Então eu vejo, eu faço. Eu sinto, eu faço. Eu não estou sentindo vontade de orar. É quem anda por sentimento. Eu não sinto ainda que devo dizimar. É quem anda por sentimento. Eu não tenho ainda vontade de batizar. É quem anda por sentimento. Eu não tenho ainda vontade de servir na obra de Deus. É quem anda por sentimento. Andar por sentimento é uma vida de derrota, irmãos. Andar por sentimento é uma vida da alma. Não é uma vida que glorifica a Deus. Só pode verdadeiramente dizer está tudo bem quem tem vivido pela fé. Amém? Se você vive pela fé, as notícias chegam, os problemas chegam, os diagnósticos chegam, os prognósticos aparecem, e você diz: está tudo bem porque eu ando pela fé. Está tudo bem porque eu não ando pelas circunstâncias. Está tudo bem porque eu não ando pelo que eu vejo. Mas tem um exame aqui dizendo que eu estou doente e é grave. Está tudo bem porque eu ando pela fé. Mas a minha conta aqui está no vermelho, eu estou com dívida. Está tudo bem porque eu ando pela fé. Mas o meu marido disse que acabou o casamento. Está tudo bem porque eu ando pela fé. Mas meus filhos disseram que não querem mais ir para a igreja. Está tudo bem porque eu ando pela fé. Em segundo lugar, diz tudo bem quem conhece o poder das palavras. Diz tudo bem quem conhece o poder das palavras. Provérbios 18, 20, eu vou esperar agora para que você veja comigo. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca, o coração se farta. Ouça. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da boca, da língua. Quem sabe utilizar bem a sua língua, comerá do seu fruto. O que você anda falando? O que sai da sua boca? É isso que irá determinar seus dias. É isso que irá determinar seu destino. Quando você está diante de uma circunstância difícil, e você fala negativamente, essa circunstância não vai mudar. Não vai mudar. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, não tenho dinheiro, eu não sou capaz, eu não tenho possibilidade, eu estou doente, eu vou morrer disso, não tem saída, não tem solução. Você falar negativamente não muda. Você xingar não muda, pode te desestressar momentaneamente apenas, mas não muda. Falar negativamente não altera nenhuma circunstância. Depreciar-se não comove a Deus. Tem pessoas que elas pensam que se elas ficarem se depreciando, Deus vai se comover e vai ter pena delas e vai abençoá-las. Não, Deus não se move quando nós nos depreciamos. Deus não se move baseado em autocomiseração. Deus não se move quando você fica num coitadismo. Eu sou um coitado, eu não tive ajuda de ninguém, meus pais me deixaram, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui entregue para adoção, meu marido foi embora, o meu patrão me explora. Não vai resolver absolutamente nada, não vai mudar nada. Murmurar não traz a bênção, pelo contrário, murmurar traz morte.
Porque a Bíblia diz que a bênção, a vida e a morte, ou seja, a maldição, estão no poder daquilo que nós falamos. Sabe o que Provérbios está dizendo? Que as pessoas de sucesso, elas aprenderam o resultado, o poder positivo da língua, e por isso elas estão colhendo bons frutos. Amém, querido? Quando a sunamita chegou diante do filho do discípulo do profeta Geazi, e ele perguntou: está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? O que ela poderia ter respondido? Não está, meu filho morreu. Resolva, o profeta me deu um filho para matá-lo? Isso é o natural. Talvez a maior parte das pessoas fariam isso, diriam: cadê Deus? Onde Deus está? Por que Deus fez isso? Eu não entendo. Não é? Tem muitas pessoas que, ao invés de falarem assim: esta enfermidade está no meu corpo, e eu declaro, confesso e profetizo que eu estou curado, elas não fazem isso, e elas dizem: por que Deus me deu essa doença? Olha a ignorância espiritual. Porque primeiro que elas estão questionando a natureza de Deus, porque Deus não pode dar doença, porque Deus só pode dar aquilo que Ele tem, e Deus não tem doença para dar. Já é um problema aí. Então a pessoa fica: por que Deus me deu essa doença? Primeiro, ela está atribuindo a Deus algo que Deus não pode dar. Segundo, que ela está achando que, questionando a Deus, Deus vai curá-la. É aquela coisa de pôr Deus na parede, né? Eu vou pressionar Deus: Deus, por que você me deu isso? Aí quem sabe Deus fica assim um pouco intimidado, né? E Deus diz: já que você está me pressionando, eu vou ter que curar você. Não existe isso, irmãos. Nós precisamos declarar o que está escrito, declarar o que está na palavra. Quando essa mulher disse: está tudo bem, ela liberou a fé do seu coração, e o milagre de ressurreição aconteceu. Crer e falar é possuir. Quando você crê e você fala, você tem. Quando você crê e você fala, você tem. Diga: quando eu creio e eu falo, eu tenho. Então eu creio em saúde, falo saúde, eu tenho saúde. Eu creio em prosperidade, eu falo prosperidade, eu tenho prosperidade. Eu creio em salvação da minha casa, eu falo em salvação da minha casa, eu tenho salvação da minha casa. Aquilo que eu falo é aquilo que eu tenho. Você tem boca grande? Tem gente que tem boca grande, tem gente que é bocudo. É verdade, irmão. É bocudo, fala demais, fala de tudo, fala de todo mundo, fofoca de todo mundo. E você olha para a vida da pessoa, e você vê que é uma vida que anos se passaram e não saiu daquilo, não saiu daquela vida. São sempre as mesmas queixas, são sempre os mesmos problemas, são sempre as mesmas dificuldades, porque a pessoa não aprendeu a governar a sua boca. Tiago, irmãos, ele é tão criterioso e ele é tão rígido com a questão da língua, que ele diz assim: um homem e uma mulher que não aprendeu a dominar a sua língua, não aprendeu a dominar a sua vida. Está lá em Tiago, você pode ler. Então use a sua boca em seu favor. Use a sua boca para mudar o ambiente. Eu não gosto do ambiente da minha casa, use a boca para mudá-lo. Eu não gosto do ambiente do meu trabalho, use a sua boca para mudá-lo. Eu não gosto do salário que eu tenho, use a sua boca para mudá-lo. Eu não gosto de tal pessoa, use a sua boca para mudar. Mude circunstâncias através daquilo que você fala, porque palavras são sementes. Às vezes, acredite em mim, eu faço isso, é melhor ficar calado, porque você sabe que você vai falar besteira, então não fala nada. Fulano é tão calado, é sábio, né, irmão? Porque como disse o poeta, até o ignorante, quando calado, é tido por sábio. E é verdade. Às vezes a pessoa não sabe nada, mas ela não fala nada, fala: puxa, fulano é tão inteligente, né? Você já viu gente falar isso? Mas nunca deu um ar. Mas porque é verdade, é melhor ficar quieto do que murmurar, do que reclamar. Que o mundo, Deus estabeleceu que ele vai ser governado pelas nossas palavras. Cuidado com o que você fala a seu respeito.
cuidado com o que você fala dos outros, cuidado com o que você fala das suas autoridades, cuidado com o que você fala do seu país, cuidado. Provérbios 6:2, olha o que diz, Provérbios 6:2, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Meu Deus, estás preso com as palavras da tua boca. As palavras nos prendem. Muitos crentes não sabem, porque estão colhendo destruição, doenças, maldição, mas as palavras que eles proferiram estão presas a ele. Não importa quando disse, ou como disse. Por isso clame por misericórdia, e mude a sua forma de falar. Pare de falar de crise, pare de falar de doenças, pare de falar mal dos outros, pare de fofocar, pare de usar a sua boca para reclamar da vida que você está vivendo. Use sua boca para tomar posse das bênçãos de Deus. O que sai da sua boca é o que você tem no coração, sabia? O que sai da nossa boca é o que tem no coração. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. É engraçado, né? Tem gente que se converte, 10 palavras, 9 é palavrão. Só que aí depois, a pessoa, ela tem uma experiência com Jesus, ela vai sendo cheia do Espírito Santo. Isso acontece, irmão, não é religiosidade não, acontece de verdade. A pessoa vai mudando. E era 9 palavrão, agora é 7, é 6, é 5, daqui a pouco não tem mais. Por quê? Porque alguém chegou para ela, alguma vez você já me viu aqui chamando alguém, falando, você não pode falar palavrão? Não, você não vai me ver falando isso, porque quem faz essa obra não sou eu, é o Espírito Santo. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa começa a encher o coração dela de Deus, ela começa a encher o coração dela de Jesus, e daqui a pouco a boca dela vai falar outra coisa. Em vez de falar o palavrão, ela fala glória a Deus, ela fala misericórdia, ela fala ai Jesus. É melhor que seja assim, amém? Então domine a sua boca. Terceiro, rapidamente, diz tudo bem quem entendeu que sua provisão é Deus. Quem é a sua provisão? Quem é a sua provisão? Deus. Diga para quem está ao seu lado, sua provisão é Deus. Aleluia. Então olha só é capaz de dizer está tudo bem quem anda pela fé, quem domina a sua boca e quem entendeu que a sua provisão vem de Deus. Porque senão você vai falar que está tudo bem apenas de uma forma política, apenas de uma forma educada, e não é isso. Essa mulher, eu já expliquei, ela não foi educada, ela falou que era verdade para ela. Tem um filho morto, mas ela disse está tudo bem, porque ela acreditava no poder de Deus. Amém, queridos? É isso que Deus nos chama para entender. É necessário que você aprenda. Isso eu aprendi, não há tempo de dar detalhes, mas isso eu aprendi bem cedo no meu ministério, que a minha provisão vem de Deus. Minha provisão vem de Deus. O meu sustento vem de Deus. O meu suprimento vem do Senhor. Eu sei, talvez você tenha um emprego, você tenha um salário, você tenha uma aposentadoria, você tenha uma renda, mas a verdade é que a provisão nossa vem do Senhor. Porque se Deus tirar a renda, se o salário acabar, se o governo mudar, se vir uma falência, se a empresa que você trabalha fechar, se tiver um caos na previdência, não tiver a sua aposentadoria, como é que vai ser? Se a sua empresa lá decreta falência, como é que vai ser? Se você achar que quem te sustenta é o teu patrão, se você achar que quem te sustenta é o teu marido, se você achar que quem te sustenta é um governo, se você achar que quem te sustenta é uma outra coisa que não seja Deus, você vai se desesperar. Mas se você acreditar que a fonte é Deus, vai ser como o profeta: quando secar uma fonte aqui, eu sei que Deus já tem uma outra fonte para mim. Amém?
Essas são as pessoas que entendem isso. Por isso, queridos, nós não devemos viver reclamando para ninguém da nossa falta de recursos. Nós não devemos viver pedindo para ninguém. Nós temos que ir para Deus. Uma coisa que eu sempre disse para o Senhor, como eu falei desde cedo no meu ministério, eu não vou viver atrás das pessoas pedindo dinheiro. Eu vou falar no culto, pregar a palavra, ensinar e amém. E Deus quem tem que suprir a igreja e suprir a minha casa, porque eu abri mão de tudo para viver a obra de Deus. Então não viva. Tem pessoas que vivem sempre pedindo para os outros. Elas vivem sempre pedindo: me ajuda, me dá um dinheiro, me dá um empréstimo, está faltando, está sempre faltando. Não há problema, irmão, nós temos que ajudar uns aos outros. Eu não estou criticando isso, eu estou apenas dizendo que normalmente essas pessoas, elas não vão a Deus buscar a provisão, porque elas fazem de alguém a provisão da vida delas. Elas não aprendem a orar, elas não aprendem a esperar que Deus possa mudar a vida delas. Foi interessante que nós tivemos a conferência aqui, eu já posso dizer isso. Teve alguns irmãos que vieram para mim e nós falamos isso, e não há problema nenhum. Nós falamos, irmãos, se alguém não tem dinheiro para vir na conferência, esse não é um problema para você. Você pode vir, nós vamos viabilizar isso. E alguns irmãos vieram falar diretamente comigo. E eles disseram assim: pastor, olha, eu gostaria de ir na conferência e eu não tenho dinheiro. E eu falei para todos os irmãos que vieram falar diretamente comigo, eu falei: você já orou? Você já pediu para Deus? Porque eu acho que mais interessado em estar em uma conferência é Deus. Ele quer que você esteja, porque é uma palavra para você. E foi interessante, irmãos, eu me lembro de pelo menos 3 testemunhos de pessoas que acabaram de falar comigo. No outro dia elas mandaram um WhatsApp dizendo: pastor, o dinheiro já chegou, eu não preciso de mais dinheiro. Por quê? Porque simplesmente eu falei para elas: você precisa ir à fonte da provisão. Eu não sou a fonte, minha esposa não é a fonte, amém? O seu patrão não é a fonte, o presidente da república não é a fonte, o governo não é a fonte. A nossa fonte é Deus. Então vá pedir para Deus. Essa mulher foi na fonte, amém? Ela não foi, ela podia ir lá falar para o marido: chama aí o médico, vamos tentar fazer alguma coisa, quem sabe ele ressuscite, vamos usar aqui o que nós temos da ciência, da medicina, faça alguma coisa. Ela não foi, nem contou nem para o marido, porque ela sabia, tem uma fonte. A fonte é o homem de Deus, que representava Deus, e eu vou direto lá naquela fonte. A fonte de provisão de todo crente é Deus. Quando o crente entende isso, escute, quando o crente entende que a sua fonte de provisão é Deus, ele aprende a viver feliz com o que ele tem. O crente que entende que Deus é a sua provisão, ele não inveja nada de ninguém, ele não cobiça nada de ninguém, porque ele compreende: o que eu tenho veio da fonte que é Deus. Se Deus me deu, eu vou viver feliz com isso. É o que está em Filipenses 4, versículo 11. Olha o que Paulo disse: digo isto, 4:11, Filipenses. Eu vou ler aqui: digo isto, não por causa da pobreza, Paulo dizendo, agora ouça, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo falou: eu vivo contente em toda situação, do dia 1 ao dia 30, tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, eu vivo. Paulo está dizendo: eu vivo feliz em toda a situação. Versículo 12, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Aí ele diz: tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então Paulo diz: já passei por tudo, ter muito dinheiro e não ter nada, comer muito bem e ter ali o arroz e feijão e mais nada. Paulo disse: eu já tive experiência de tudo, e eu sei passar por tudo isso com alegria. Aí no verso número 13, põe lá no 13, ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Quem é o naquele? Quem é naquele? É Deus, é Jesus.
tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, independente do governo que venha sobre o Brasil, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Teve uma mudança lá na minha empresa, tudo posso naquele que me fortalece. Está com uma dificuldade aqui no meu trabalho, tudo posso naquele que me fortalece. A inflação vai aumentar, tudo posso naquele que me fortalece. Acredite que a sua fonte é Deus, não é um amigo, não é um parente, não é um líder, não é um pastor, a sua fonte é Jesus. Por isso a sunamita, quando perguntaram para ela, está tudo bem? Ela respondeu o quê? Bem. Antes do médico, do marido, do rei, ela foi a Deus. Amém? Você precisa aprender isso. Você está com problema, você não pode ficar em casa. Se está com problema, você tem que vir no culto, porque aqui é uma fonte. Há uma fonte aqui para resolver os teus problemas. Há uma fonte que é Deus, há uma fonte que é Jesus. E Deus, Ele tem fontes inesgotáveis, irmãos. Porque nós às vezes pensamos, que a fonte é única, é o salário que eu recebo. Não, Deus tem inúmeras fontes. Deus usa o que Ele quiser, Deus usa quem Ele quiser, Deus usa como Ele quiser. O seu salário é só uma fonte, mas Deus tem mais de centenas de outras fontes. Eu quero profetizar sobre você, em nome de Jesus. Deus vai abrir novas fontes para você. Deus vai abrir novas fontes para nós. Até o final deste ano, você vai ser surpreendido com novas fontes da parte do Senhor, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Aleluia, aleluia. Irmão, quando sua fonte é Deus, você prospera. Por isso, não fique dando indiretas para ninguém. Sabe, às vezes a gente dá indireta para o parente, para ver se aí dá um dinheirinho, Tia rica, dá aquela indiretazinha, como é que você está? Não falo tudo bem, porque se eu falar tudo bem, vai achar que eu estou com dinheiro. Então eu falo mais ou menos. Uns apertos aí, uns apuros, umas dificuldades, umas continhas atrasadas, não é? Você vai na conferência, veja bem, não sei ainda se vai dar. A gente não fala tudo bem, não é? Mas vamos fazer do Senhor a nossa fonte, irmão. E vamos experimentar milagres, porque Deus quer mandar dinheiro na sua casa, Deus quer pôr dinheiro na sua conta, Deus quer, que você encontre com pessoas que você nem conhece para te abençoar. Deus quer fazer isso. Então o melhor lugar para você desfrutar dessa fonte é de joelhos aos pés do Senhor. Vai para Ele, chora, vai para Ele, rasga o seu coração, vai para Ele, conta os teus problemas. Para Ele você pode desabafar, você pode falar, você pode contar, você pode dizer que você está preocupado com a doença, você está preocupado com o filho, você está preocupado com o futuro, você está preocupado com o que vai acontecer no Brasil. Para Deus você pode dizer que você não tem dinheiro, você não sabe como vai pagar a conta. Para Deus você pode falar tudo, porque é o lugar em que você encontra a fonte de suprimento. E para nós terminarmos, irmãos, só diz tudo bem. Lembre-se, quem anda pela fé, amém? Quem aprendeu o poder das palavras, quem fez de Deus a sua fonte, e quem aprende a descansar em Deus. Eu quero terminar com isso. Sunamita tornou-se um nome de pessoa, não é? Não sei se você conhece alguém sunamita. Alguém conhece? Tinha uma irmã que vinha de vez em quando aqui na igreja, o nome dela era Sunamita. O pai olhou lá e falou: Sunamita, nome bonito, vou dar. Mas é a mesma coisa que chamasse uma filha de Santista, Paulista, ou Goiana, ou Paulista, porque Sunamita é quem nasceu em Sunem, entende? Quem nascia em Sunem era Sunamita. Então, o que significa Sunamita? Quem habita em Sunem. Agora, o que significa Sunem? Ouça só, Sunem significa lugar de descanso
duplo. Eu vou dizer para os irmãos que eu não lembrava disso. Hoje eu fui pesquisar, preparando a mensagem, e peguei a Bíblia que você hoje consegue baixar, tem tudo no grego e no hebraico, coloquei lá meu dedo, e quando eu vi Sunem, eu falei, eu já tinha até preparado a mensagem, já estava pronta, não tinha essa última parte, e quando eu olhei lá e vi Sunem, eu falei, uau, lugar de descanso, quer dizer, quando habitamos em Deus, nós podemos desfrutar de duplo descanso, e ainda que tudo ao nosso redor esteja um caos, o nosso coração e a nossa mente estão desfrutando de paz. Por isso que ela disse, está tudo bem, porque naquele momento, com o filho morto deitado em uma cama, o coração dela estava em paz. Isso é muito profundo, isso é muito forte, porque às vezes a gente vem aqui, senta na cadeira e não tem paz. Você está aqui, mas está preocupado com a segunda-feira, não é? Está aqui preocupado, amanhã tem uma conta para pagar. Às vezes eu estou aqui, estou preocupado, meu Deus, amanhã eu tenho uma prova da faculdade, eu não estudei nada. Aí não adianta pedir misericórdia, né, irmão? Eu não estudei, não sei nem o que vai ter na prova, meu Deus, como é que eu vou fazer? Acordar 4 da manhã, entende? A gente está preocupado. Está aqui, mas amanhã, essa semana, tem que levar lá o exame no médico, e eu já dei uma olhada, e eu já vi que a coisa não está boa. Essa semana tem uma reunião lá, eu sei de trabalho, e vai ter problema. Então a gente muitas vezes não consegue ter a paz que Deus promete para nós. Mas por que essa mulher, ela encontrou esse descanso? E não é só o descanso, é o descanso duplo. Ela vivia um lugar de descanso duplo, porque ela cria e confiava que alguém estava cuidando dela. Sabe qual é o contrário, irmãos, do descanso? Você sabe, o oposto do descanso é ansiedade, preocupação, e uma alma agitada e angustiada. Quando aquela mulher, há duas coisas interessantes nesse texto. A primeira delas é que ela colocou o filho sobre os joelhos. Se você leu aí, você vai ver que trouxeram o menino lá do campo, desmaiado, e ela colocou sobre os joelhos. Fala de oração. Segundo, quando o menino morreu, ela não o colocou em outro lugar, a não ser em uma cama. A cama na Bíblia sempre fala do lugar do descanso. É como se ela estivesse entregando a Deus aquela situação impossível. Lá em Sunem, escute, no lugar do descanso duplo, aquela mulher se tornou uma mulher rica. Porque quando você aprende a descansar em Deus, você começa a prosperar. Tem gente que é 24 horas do dia pensando em dinheiro, não prospera, porque dorme pensando em dinheiro e acorda pensando em dinheiro, e a vida é uma ansiedade pelo dinheiro, não prospera, parece que o dinheiro foge. Mas quando você descansa em Deus e desfruta dele, acontece o que está no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão. As bênçãos seguem, o mundo corre atrás da bênção, o mundo corre atrás do dinheiro, mas aquele que descansa, o dinheiro e as bênçãos correm atrás dele, porque ele descansou. Qual foi o resultado de tudo isso? Fique de pé, põe em 2 Reis 4:32, nós vamos ler e vamos orar. Qual foi o resultado? O desfecho? Ela foi lá, né? Foi lá diante do profeta. Ela não contou nada para Geazi, mas depois ela falou para Eliseu. Não vou ler todo o texto porque é comprido, mas eu gostaria que você pudesse ler na sua casa. Depois ela falou com o profeta, e ela falou para o profeta: vai comigo, vamos em casa. E o profeta chegou lá. Existem algumas coisas que aconteceram antes, mas no versículo 32 diz assim:
Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Eu quero fazer um convite a você.